Sou Samir Mohamed Trad e venho aqui expressar meu carinho a todos vocês que têm acompanhado a TV SP Norte e o programa SP Norte, que na próxima segunda-feira chegará com um novo formato, com novidades, será mais interativo, mais dinâmico, com notícias e informações, que teremos junto conosco repórteres e apresentadores. E as novidades não param por aí. Vamos estar nas ruas para poder levar as notícias da Zona Norte e das regiões da cidade que nunca dormem. Eu espero por você. Não percam o programa SP Norte a partir da próxima segunda-feira. Até lá! bem-vinda a mais um programa Plena Vida. Eu desejo para você que você tenha um dia pleno, aquela sensação de preenchimento. É isso que o programa Plena Vida quer trazer toda semana para você. Assuntos que vão conectar seu corpo, alma e espírito. E hoje eu trouxe para vocês a doutora Cassira Zanolini com um assunto muito interessante. A doutora Cassira é psicóloga clínica, especialista em sexualidade humana e psicologia de emergências, criadora do programa Soul Equilíbrio. Desenvolve projetos corporativos relacionados à qualidade de vida para aumentar a performance profissional. Olha que interessante! A doutora Cassira Zanolini é palestrante e professora universitária
coautora de livros relativos à psicologia e sexualidade. Olá, doutora Cassira, seja bem-vinda ao nosso programa Plena Vida, com um assunto assim tão interessante, curioso, né? E já vamos começar com a seguinte pergunta. Eu gostaria que você definisse e ajudasse o público a entender o que é a sexualidade e a diferença, né, ou a proximidade de desejo, sexo dentro desse universo tão encantador e curioso. Ok, vamos lá, Vera. Eu quero começar dizendo que sexo é vida e sexualidade é plenitude, né? A sexualidade, ela é muito linda, ela é complexa. Então, podemos até dizer, quando a gente fala de sexo, que o sexo faz parte da sexualidade em um aspecto, né? Porque a sexualidade, ela é um todo. Ela se constrói de alguns aspectos biológicos, que é físico, psicológico e sociocultural, né? Então, primeiramente, eu gostaria de falar do sexo em si, que é o aspecto mais biológico e físico. O sexo que traz como estímulo do corpo ou dos corpos, tá? Porque quando a gente fala de sexo, a gente fala do entendimento da pessoa com ela mesma e o entendimento da pessoa e a relação com o outro também, né? Então, o sexo é o momento que o corpo precisa funcionar de uma forma harmoniosa, onde tudo tem que ser perfeito, onde os hormônios são liberados, as conexões nervosas, elas acontecem, e aí reagem aos estímulos e ao impulso sexual. Por isso que eu digo, né, que o sexo é vida, porque proporciona sensações físicas de prazer, de satisfação, até o relaxamento, né? O sexo, o corpo precisa estar sadio. Isso que é importante as pessoas entenderem. E por isso, Vera, que eu digo que sexo é vida, porque proporciona sensações físicas de prazer, de satisfação e principalmente de relaxamento, tá? No sexo, Sim. O corpo precisa estar sadio para que haja uma perfeita resposta sexual, né? E quando eu falo desta resposta sexual, eu falo do desejo, da excitação, do orgasmo e depois num estado onde o corpo volta à normalidade, que é a resolução. Então, doutora Cassira, quer dizer que se o organismo da pessoa não estiver funcionando adequadamente, se tiver algum tipo de patologia mais séria, ou se tiver algum tipo de toxina no organismo, ele não vai, ou ela não vai poder ter essa sensação de plenitude no sexo, é isso? Isso. Nós trazemos não só, são vários fatores que quando eu digo que no sexo o corpo ele precisa estar em perfeitas condições para uma resposta sexual, eu estou falando das disfunções sexuais, eu estou falando de alterações hormonais, eu estou falando de uma má regulação emocional. Então, no aspecto físico, se o teu corpo não está cuidado, se não houver uma saúde do corpo, você não terá uma saúde sexual. E o desejo, né? Quando você me pergunta, aonde entra o desejo no sexo? Porque o desejo é o primeiro ponto para que se inicie o sexo, porque sem desejo não há uma excitação. E sem excitação não há um orgasmo, e sem orgasmo não há um relaxamento, que é a sensação que você tenha como satisfatória daquele ato sexual ou daquele contato com o seu corpo, tá? Por isso que o desejo, ele entra como a vontade, que é a libido, que já é um aspecto psicológico. Então, quando essa pergunta que você me fez, né, que se o corpo não estiver em condições, ele vai influenciar, sim, numa não satisfação.
né? Nós temos disfunções sexuais femininas, por exemplo, nós temos dor durante o sexo. Se você quer uma disfunção sexual feminina, então se você sente dor, você não vai ter prazer, você não fica excitada por conta de uma disfunção sexual, ok? Sim. Então, quando falamos do desejo, a gente já entra num aspecto psicológico. Daí nós falamos de uma vontade, nós falamos da libido. E esse desejo... E como que essas emoções, às vezes os medos, o estresse, os pensamentos, como que então eles podem afetar a nossa sexualidade? Isso. Então, o que acontece? Como eu falei para você, que o desejo, ele está envolto a sentimentos, pensamentos, emoções e sensações. Quando você me pergunta essa questão das emoções e do medo, essas emoções, elas afetam diretamente a sexualidade. Não só o sexo, mas a sexualidade como um todo. Aí eu vou te explicar por quê. Né? Porque quando nós geramos emoções e ansiedades, nós criamos pensamentos desagradáveis sobre si mesmo, né? Então, quando entendemos que a sexualidade é um todo, que a mulher é um gênero que atua em seu papel, seja como mãe, esposa, profissional, a sua sexualidade, esse conceito sobre si, ele é alterado. Então, nós não falamos só sobre as emoções que afetam o sexo. As emoções afetam também a sexualidade como um todo, né? Então, por isso tá aí essa diferença entre sexo e sexualidade, que a sexualidade seria uma visão mais global, mais geral de todos esses cuidados que a pessoa tem consigo mesmo. Correto. É isso? Isso, porque as emoções, quando elas estão desreguladas, elas afetam a autoestima, o autovalor, a autoimagem, a autoconfiança, né? Porque quando nós falamos da autoestima, nós falamos do nosso corpo. Quando nós falamos do nosso autovalor, nós falamos da nossa condição como pessoa que interage, que interrelaciona, a nossa imagem, que é como eu vejo o meu corpo, como eu vejo, né, o corpo do outro também, como eu percebo que o outro olha o meu corpo. E isso está ligado também à autoconfiança, né? Então, as emoções, elas refletem no comportamento, que gera muitas vezes distanciamento, Vera, que gera isolamento, apatia, e, consequentemente, a sexualidade, ela é afetada. Né? Porque... Agora, doutora Cacira, você está falando de um ponto agora que é interessante, porque você falou do olhar, mas muitas vezes as pessoas preferem não olhar, preferem mais aquela sensação de só sentir, né? Muitas vezes até as pessoas apagam as luzes, enfim. Até que ponto isso tem um peso significativo? Porque, assim, quando as emoções mexem, né, no nosso comportamento e como a gente se percebe nesse mundo, né, afeta completamente digamos, é isso que eu quero trazer para você. Não afeta só a qualidade sexual, afeta a sua qualidade na vida como um todo. Porque quando você fala de autoestima, você fala da autoestima do seu corpo e da tua autoestima como pessoa. Como que você se percebe importante no contexto que você vive, né? Então, quando a gente fala sexo... Isso independe do visual, daquilo que você está recebendo de estímulo visualmente. Porque é um ponto importante também esse.
Isso, porque os estímulos, eles são relativos, né? Porque nós falamos aí de uma subjetividade, né? Isso, então, como legal. como que cada um constrói, digamos, a tua sexualidade, né? Porque, E a sua vamos dizer autoimagem. assim, Autoimagem. exatamente, por isso que nós falamos que esse assunto é tão desafiador e cheio de tabus. Porque, por exemplo, Vera, eu vou te dar 2 exemplos que eu acho que vai clarear um pouco o que nós estamos falando. Se a mulher, né, eu como mulher, eu aprendi que eu necessariamente não preciso sentir desejo, né, que eu não tenho este olhar desta importância dessa minha saúde sexual. O que eu vou entender? Que eu não preciso ter satisfação sexual. Então, essas sensações físicas, esses pensamentos, eles ficam sucumbidos e perde o sentido real. Porque a mulher que satisfaz, ela se realiza em outros âmbitos da sua sexualidade. Por isso que eu falei, o sexo, ele faz parte da sexualidade. O desejo, ele faz parte do sexo, que faz parte da sexualidade. Então, outro caso, por exemplo, se eu aprendi que o desejo é importante e que o sexo é fundamental para proporcionar um bem-estar físico e psicológico, então eu consigo dar lugar para o desejo e para o sexo, que é a construção da minha felicidade e do meu bem-estar. E isso vai levar para outros âmbitos da minha vida. Né? Isso é super importante, né? E quando a gente fala desse aspecto, nós falamos que o desejo e o sexo, ele faz parte de um universo muito rico da mulher. E a mulher ainda não sabe desse tamanho desse universo que é a sexualidade dela, né? Então, por isso que a gente pensa em muitas oportunidades para se perceber essa sexualidade e principalmente entender que sexualidade é vida, né? E bem-estar é importante para cada um de nós. Agora, a gente entender esse limite, né? Esse limite que a gente tem socialmente, e aí cada um perceber esse limite também é importante. Agora, doutora Cassira, como que você analisa, como você vê essa situação da sexualidade das pessoas durante esse momento da pandemia global? Como que você tem recebido, quais são os tipos de informações que você tem recebido, de dificuldades, de problemas durante essa pandemia? Então, Vera, esse é o momento que está sendo um grande desafio, né? Então, com certeza. Então, nunca se teve tanto tempo para si mesma e nunca se teve tanto tempo para um relacionamento como agora. Mas e aí? Como lidar com tudo isso, né? As pessoas estando mais tempo ou sozinhas, tendo a oportunidade de explorar a si mesmo, e estando mais tempo com o seu companheiro, com sua companheira, também tendo mais tempo, né? Então, num olhar geral, eu vejo que algumas pessoas estão aproveitando a oportunidade para explorar, né, a relação conjugal ou até mesmo a relação consigo mesma. E são pessoas que enfrentam as mudanças, né, e que também estão criando alternativas para a sua vida como um todo, seja profissional ou pessoalmente, né, e sexualmente principalmente, né. E tem outras pessoas que estão deixando acontecer, Vera. Então, em relação até ao aspecto sexual, eu vejo pessoas e eu vejo casais que encontram alternativas e conseguem expandir um repertório sexual, um repertório de convivência conjugal e até mesmo melhora essa relação afetiva e o autoconhecimento. Como também, Vera, eu vejo pessoas que não demonstram condições,
aí de enfrentar essas dificuldades e as mudanças, tá? Daí entra aí num desequilíbrio afetivo, desequilíbrio no casamento, desequilíbrio emocional. Entendi. E que eu vejo mesmo que tudo depende de como cada pessoa aprendeu a se relacionar com a tua sexualidade e como aprendeu a se relacionar com o outro. É tudo muito subjetivo, Tá. Vera. E então, assim, dentro dessa linha, você teria alguma dica, alternativas que você poderia dar para os nossos ouvintes, né, nossos telespectadores, para melhorar os relacionamentos nesse momento? Tá. Algumas dicas interessantes? Tenho sim. Eu acho que o primeiro ponto, Vera, em relação aos casais, é estabelecer uma boa comunicação, né? Eu acho que a comunicação é fundamental neste momento. Falar, né? Falar. Porque tem gente que entra na relação, muda e sai calada, né? Quer dizer, não acrescenta nada, né? Ficar assim não dá, né? Ah, com certeza. E você sabe que é interessante quando você fala que entra muda, sai calada? Pelo contrário, nós chamamos de uma comunicação paraverbal, que é o quê? O estar mudo está comunicando alguma coisa. O fazer uma cara feia, uma entonação de voz, ou uma resposta curta, uma agressividade no falar, mesmo que fale pouco, uma agressividade no gesticular, tudo isso é comunicação. Então, nesse momento... Então, a primeira dica, né, é comunicar o que quer, o que está sentindo, é isso? Isso, exatamente. É dizer, olha, não gostei, não tá bom, né? Que quando a gente fala da sexualidade, nós trazemos, que a gente fala o aspecto sociocultural, histórico, nós trazemos a passividade da mulher, que é aquela questão que a sexualidade trabalha o gênero, o papel da mulher e a tua função, né, como mulher. E muitas vezes as pessoas entendem a passividade da mulher, que a mulher ela não pode falar, ela não pode colocar as suas insatisfações, e a comunicação é importante que ela seja assertiva no sentido de que eu estou entendendo o que o meu companheiro quer dizer, meu companheiro está conseguindo entender o que eu quero falar. Então, a comunicação... Sim, e principalmente não deixar no mais ou menos, né? Porque muitas vezes eu percebo que as pessoas deixam, mais ou menos, vamos lá, vai, deixa pra lá. Isso também não é bom, né? A gente tem que falar que não tá bacana, não tá legal. Então deixar o mais ou menos de lado, né? E o importante é assim, nessa comunicação, assim, não é deixar para lá. As pessoas, elas querem evitar conflitos. Então, elas não falam para evitar uma briga. Mas é muito interessante o quê? Esse é um ponto muito importante. Se você está insatisfeito com algo, se algo está te desagradando, fale, mas procure ter a sensibilidade de falar na hora certa, no momento certo, quando você percebe que a pessoa está mais receptiva, que naquele momento a pessoa ela não está sob um estresse ou uma tensão ou com uma irritabilidade. Então, por mais que você esteja ansiosa em querer falar, né, vamos, né, dar um tempinho, respirar e falar, agora é o momento de falar sobre isso, né? E até na pandemia, eu até indico também, até uma diquinha rápida aqui para a gente complementar a comunicação, é deixar os problemas do passado no passado. Agora não é a hora de falar de problemas de passado. Por quê, Vera? Porque nós vivíamos num estado diferente de agora. As pessoas discutiam, o marido ia para o trabalho, a mulher ia para o trabalho, ou cada um ia para a sua atividade e saíam de casa. Hoje não. A pessoa discute, vai para a cozinha, vai para o banheiro, vai para o quarto. Não
não tem mais espaço físico que dê aquele tempo, né, para dar o alívio para uma discussão, né? Você discute e está falando ali. Então, a dica que eu dou é o quê? Evite de falar de problemas do passado. Fale. Então, primeira dica, comunicação. Se comunicar o máximo possível com seu parceiro. Segunda dica, deixar o passado no passado. Muito bem. Que mais? Terceira dica. Até aumentar, né? Mais uma dica aí. E a outra dica que eu dou é assim, já que a comunicação, né? Vamos aí treinando essa comunicação para poder conseguir se aproximar do parceiro, da parceira. E aí, favorecer carinho, as carícias, as brincadeiras, né? E não ficar preso somente no sexo, porque a própria situação nos colocou numa condição de que o estresse e algumas emoções, elas, como nós falamos aí, né, no decorrer aqui do programa, as emoções, elas interferem no desempenho sexual, né, nessa resposta sexual. Então, nós temos que entender que ninguém é obrigado a estar com vontade, né? Se respeita o parceiro, que neste momento... Respeito em primeiro lugar, em tudo, né, doutora? Em tudo. Que no momento de estresse, necessariamente, não se tenha desejo, que não se tenha uma vontade, que não tenha libido. Mas isso não quer dizer que vocês não vão se relacionar e explorar a sexualidade. Agora, como você estava falando agora há pouco também, né? Que a parte lúdica, a parte do bom humor, ela pode restaurar, né? Pode melhorar essa situação de maior estresse, dando um caminho melhor para esse relacionamento, não é? Com certeza, porque assim, a conversa, o carinho, as brincadeiras, o bom humor, eles liberam hormônios de prazer e bem-estar também, tanto quanto o ato sexual. Porque você está se relacionando afetivamente, você tá estimulando áreas do teu cérebro que te deixam em situação de prazer. Uma brincadeira, um carinho, necessariamente não precisa de sexo, né? Então, sim, por isso, Vera, que eu digo que a sexualidade é um grande aliado nesse momento da pandemia, né? Os hormônios reduzem o estresse, né? Como eu falei agora, que este carinho, essa brincadeira, vão reduzir o estresse e vai aumentar a sensação de bem-estar desse casal, desse ambiente, né? Esse ambiente de casa vai estar mais leve, quando você se aproxima afetivamente, você também abre um campo de uma melhor comunicação. Então, tudo isso é importante nesse momento aí de crise que estamos vivendo. São dicas realmente preciosas. Espero que o público tenha gostado, tenha acompanhado. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser a doutora Cassira novamente de volta, escrevam aqui, dê o seu like, compartilhe, se inscrevam e vamos dar uma outra oportunidade num outro dia para que a doutora Cassira possa compartilhar conosco este tema tão instigante. Doutora Cassira, muito obrigada pela sua participação. Você quer deixar mais algum recado, alguma mensagem? Deixar o seu Instagram, seu Face, seu e-mail, fica à vontade. Eu que quero agradecer, né, de ter tido a oportunidade de estar levando um pouquinho de informação, né, para as mulheres, informações que eu acredito que são bastante importantes, né? E eu quero dizer que a sexualidade, ele é um corpo que carrega emoções, comportamentos, histórias de vida
experiências e aprendizados. Então, ele é muito rico. E assim, eu peço para que as mulheres sejam mais curiosas, né? Que tentam buscar sobre essa sexualidade, que não é só sexo, é muito mais amplo. Então, é essa mensagem que eu quero dizer, e eu me coloco à disposição, né? Para se alguém queira tirar alguma dúvida, queira conversar comigo, eu estou aí bastante receptiva para receber a todos. Deixe o seu contato, por favor. Eu tenho o meu site, que é o www.souequilibrio.com.br, né? Sou um W. Isso, viu, gente? Isso, SOW equilíbrio.com.br. Então lá tem os canais de acesso ao meu trabalho, acesso ao meu WhatsApp, acesso também a Instagram, e-mail. E caso alguém queira mandar um e-mail para mim, também pode ser cassira@souequilibrio.com.br. Podem mandar e-mail cassira@souequilibrio.com.br. Isso. cassira@souequilibrio.com.br. Sou com W, hein, gente? Ok. Muito obrigada, doutora Cassira Zanolini, pela sua preciosa participação. Fique com Deus. Até a próxima. Quero me despedir aqui dos meus telespectadores, deixando um forte abraço para todos vocês. Eu desejo que você tenha abundância de vida, alegria e que você tenha plena vida. Um grande beijo. Na próxima semana nós vamos falar sobre um ingrediente importantíssimo da plenitude. Sabem o que é? O cafezinho, né? Quantas pessoas não veem a vida com bons olhos sem um bom cafezinho, não é verdade? Então aguardem que a semana que vem nós estaremos aqui com o senhor André Mendes falando sobre o cafezinho. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima!